dia! Hoje inicia a nossa 5ª temporada do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios. Empreendedorismo de A a Z. Lembrando que esse podcast é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico, que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança, a implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Não posso deixar de falar da NR1. A partir de maio de 2026, empresários somos responsáveis pela saúde mental e emocional dos nossos colaboradores. Serão autuadas empresas que não têm gerenciamento de risco psicossocial. E se você precisar de apoio, chama a nossa equipe, que a gente vai adorar apoiar você para isso. Estou em Mogi das Cruzes. Essa temporada vai estar cheia de mogiano, empreendedor, cheio de resultado, que vai compartilhar muitos insights, proporcionar muitos insights para vocês. Bem, nosso primeiro episódio, estou com ele, vou contar um pouquinho aqui do que ele tem para oferecer para a gente, porque tem bastante experiência, inclusive na vida pública. Ele está na vida pública há 14 anos. Ele é empreendedor da Simbora Estratégia e Inovação. Foi prefeito no mandato de 2021 a 2024, formado em tecnologia, mogiano. Caio Cunha, seja muito bem-vindo. Bruna, super prazer estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade. Acho que sempre quando tem um espaço para a gente provocar a cultura do empreendedorismo, isso é muito válido, isso é apaixonante, porque a gente acaba inspirando outros e também aprendendo bastante. Então, obrigado pela oportunidade. Eu agradeço muito, estou muito feliz por você ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que você tem muito para ajudar, proporcionar às pessoas que querem empreender e estão empreendendo principalmente pela tua experiência na vida pública, porque penso eu que deve ser muito mais difícil, é um tremendo desafio fazer gestão, porque a gente é uma vida empresarial, né? É uma administração, mas tem vários desafios, e aí eu gostaria que você trouxesse bastante sobre gestão, liderança, né, empreendedorismo, para que a gente possa aprender com você. E aqui a gente começa por Gênesis. Gênesis remete à criação, ao princípio, ao início, como é que tudo começou. E aí, se você puder contar para a gente em que momento que você pensa, vou ser empreendedor, ou vou ter uma vida, uma carreira pública, que de certa forma é uma carreira autônoma, né? Quando é que isso nasceu em você? Bom, primeiro eu acho que quando se fala em empreendedorismo, né, todo mundo foca muito no business, né? É o negócio, é o ganhar dinheiro. E, na verdade, empreendedorismo é uma forma de você ver a vida, é uma forma de você ver as oportunidades e como que você reage a elas. Então, assim, eu nasci, na verdade, numa família assim, né? O meu pai foi comerciante, meu avô era eletricista, então sempre quando tinha alguma oportunidade de ganhar dinheiro, seja prestando serviço, ou seja vendendo alguma coisa, eles estavam sempre ali na linha de frente. Então, isso foi passado sem eu perceber, né, no dia a dia. Eu lembro quando eu era pequeno, eu nunca gostei de empinar pipa. Até hoje eu não vejo graça nisso, né? Mas na rua todo mundo empinava. Então, eu aprendi a fazer pipa, eu punha a minha no alto e falei, puxa, mas que negócio chato ficar, né? Só que a minha pipa era a pipa, né? Então, meu avô ia lá e comprava a seda, comprava as varetinhas, coisa e tal, eu fazia. E o que eu fazia? Eu vendia as pipas, né? E, então, aí, na verdade, já surge no comecinho. Já é uma mentalidade empreendedora. Já no calor, eu fazia o geladinho para vender lá no meio da galera. Você que fazia? Eu que fazia. Sozinho? Eu que fazia Quantos sozinho. anos? Só que assim, eu não tinha nenhuma habilidade com grana, né? Por quê? O material da pipa, quem financiava era o meu avô. Né? Eu não tinha que comprar nada depois. Né? Ele fazia para você, tudo pra né? mim, né? Eu fazia a pipa, vendia e ficava para mim. E o geladinho também. Era minha avó, o meu avô que ia lá e comprava, na época, o quisuco, ia lá e fazia, deixava na geladeira, ou seja, eu não tinha gasto nenhum. Você tinha quantos anos? Acho que eu tinha uns 7, 8 anos, assim, mais ou menos. Era bem novinho. Tá, 7, legal. Anos, né? E aí, óbvio que depois de estudar e coisa e tal, trabalhei como CLT, né, durante um bom tempo, né? Mas eu acho que o ponto mais marcante onde eu abri uma empresa foi na época que deu o boom da internet, né?
onde teve uma demanda muito grande, né, para se fazer site, né, quando comercializou, na verdade, a internet. Na Né? época da IG, essa Isso, época que era mais ou menos isso. acho que é ano de 2000, né? Ali, É próximo. 98, Tá. 99, né? E aí eu montei uma empresa, né? Eu não sabia fazer site e eu sempre sou assim. Eu gosto do desafio. Eu lembro que eu estava no Diário de Mogi e eu era digitador no Diário de Mogi. E aí nós ficamos sabendo que o Mogi News, que é o jornal concorrente, ia lançar um site, a versão eletrônica lá do jornal. E aquela competição, aquela concorrência daquele momento. E estava vendo aquilo, e aí perguntaram, poxa, não tem ninguém aqui que sabe fazer site? Eu não sabia. Eu falei, eu sei. Eu varava a noite tentando entender como é que funcionava o negócio. Eu lembro que na época aqui em Mogi tinha NetMogi, né, que era um servidor, né? E aí junto com ele a gente fez. E naturalmente, como ninguém sabia fazer, não era só em Mogi, Era mas no tudo muito Brasil era novo, muito né? novo. Então surgiu muita oportunidade para fazer sites. E aí eu fiz muitos sites, ganhei bastante dinheiro. A empresa chamava W2001, né? Porque era 98, um W2001 estava Nossa, super novo milênio, né? futurista. Pô, novo W2001. Até porque o mundo ia acabar em 2000, né? É. 2001 Então eu era, falei, uau. pô, né? E aí eu montei uma empresa, na época, junto com meu pai. Eu tinha o quê? Eu tinha uns 19 anos, né? Era uma empresa de hospedagem, de criação de site de sistemas, né? Meu pai, ele já trabalhava, já na época, como desenvolvedor, né? Como programador. Só que de sistemas, não da internet. Essa empresa, ela quebrou, na verdade, né? E acho que aquele negócio, todo empreendedor que não quebrou ainda é que não empreendeu é, Aprendeu. o suficiente para quebrar, porque é o melhor aprendizado que você tem quando você quebra. Não é uma regra, Sim. mas você aprende muito, né? E aí eu montei uma outra empresa, né, que na época chamava Verso 27, inclusive Gênesis, né? Uhum. Para prestar, né, lá serviço fora. Eu não sei se foi com a conversa no 27 ou foi com o W2001, teve o bug do milênio, não sei se vocês lembram disso. Teve Né? mesmo? Então, Porque na falaram que verdade, ia ter, tinha toda que ia uma história em parar cima os caixas disso. eletrônicos, né? Iam parar. Tudo que tinha tecnologia ia parar de funcionar. Porque os sistemas antigos, Todo mundo tirou dinheiro do banco. eles não tinham sido preparados para a virada do milênio, né? Tá. E- Então foi Eles real isso. acabavam em 1999. Então ninguém sabia o que ia acontecer em 2001. Então cara, eu era contratado para resolver Tá, entendi. uma questão super pequenininha, mas que poderia e de verdade não gerou todo esse transtorno. Eu acho que gerou uma oportunidade de negócio. Então, eu tive bastante dinheiro aí nessa época. E eu vivi com a minha empresa desde, desde esse período, ainda mais prestando para área de tecnologia, tanto como arquiteto de informação, como analista de sistemas, prestando serviço, por exemplo, para o Bank Boston na época, indo para o Bradesco, Itaú BBA, Vivo, Telefônica. Então, eu vivi em São Paulo, né? Em São Paulo. E a minha inconformidade era... Eu sou nascido, criado e formado em Mogi das Cruzes e constituí minha família em Mogi das Cruzes. Só que eu tinha que sair daqui de Mogi todo dia, de madrugada, para trabalhar em São Paulo. Tá. Porque não tinha Puxado. oportunidade de emprego na minha área naquela época. Então, isso sempre ficou na minha cabeça. Poxa, cara, não é um absurdo, cara. Mogi é uma cidade fantástica, tem universidade, tem vários negócios, só que o meu mercado ele não é explorado lá. Então, eu falei, cara, alguma coisa precisa acontecer. Foi daí que só em 2011 que para mudar essa cultura, né, mudar esse cenário, que eu resolvi empreender, já não na forma de business, mas na forma, né, de empreender socialmente, que eu decidi entrar para a política, para trabalhar, para reverter esse quadro, né? Porque, assim, só quem
trabalha todo dia fora da sua cidade e né, que sente. Então, assim, cara, eu lembro de acordar cedo, os meus filhos estarem dormindo, voltar de São Paulo de noite, os meus filhos já estarem dormindo. Ou seja, isso não é qualidade de vida, E não quando é? chega a véspera de feriado, pior, a sexta-feira de chuva, eu já passei por isso É e não é horrível. bom, não. É bem ruim mesmo. E eu odiava feriado, né? Porque por É, conta disso e por conta que eu era PJ, né? Eu ganhava por dia, por hora, né? Por serviço. Então, ficava sem ganhar. feriado para mim não era assim, nunca foi uma boa. E aí, teve algum estímulo familiar, de amigo, para você ir para a vida pública? Não, não. Eu acho que o maior estímulo foi um escândalo de corrupção de nível nacional, onde a nossa cidade estava muito conectada, que foi o Mensalão. Então, quando surgiu esse, esse escândalo de corrupção, o paulistano, que conhecia Mogi das Cruzes por ser uma empresa que você passa para ir para Bertioga, ela ficou conhecida como o berço do Mensalão. Então, isso me pegou muito. Eu falei, cara, não é possível, né? Então, isso foi uma das coisas que me provocou a reagir e tentar fazer alguma coisa, né? Então, a gente entrou na política, digo por indignação e até por causa própria. Não só aquela coisa que a gente fala por um país melhor, por uma cidade melhor, mas também porque eu via a minha cidade com um baita de um potencial, não sendo desenvolvida em toda a sua capacidade para gerar emprego, gerar oportunidades para o mogiano. Caio, eu sou especialista em gestão de pessoas e eu adoro comportamento humano, mentalidade. E aí, conforme você foi falando, eu já fiquei fazer um monte de pergunta aqui para Faça, ele. faça. Porque, assim, eu tenho a minha admiração. Todas as pessoas que seguem uma carreira pública e nessa carreira conseguem ganhar, enfim, porque é complicado, é difícil. Se você for olhar qualquer tipo de concurso, já é muito concorrido. Imagina, então, um garoto, porque você era um garoto aqui, Não, eu já já tava tinha uns 34 anos. 34, jovem, jovem. Obrigado. Mas 30, jovem, que não tinha nenhum histórico. Não tinha pai, mãe, nenhum Na familiar política, político, um padrinho. Uhum. Né? E aí a ideia foi sua, e aí isso nos revela muito sobre querer algo, ter um objetivo e como é que a gente pensa e como que a gente pode alinhar o nosso comportamento em prol do alcance desse objetivo. Porque acho que a primeira coisa é você despertou e falou, agora eu quero isso. Só que isso não era uma realidade até então. E isso é empreender. Porque Exatamente. empreender, você tem um destino, você tem uma mira Exatamente. e você vai fazer aquilo acontecer. Né? E eu poderia, na verdade, ter entrado no mesmo ciclo. Mas a minha proposta em entrar lá na política era fazer diferente do que estava posto. Então, como é que eu ia fazer diferente e fazendo igual? Não tem como. E eu percebi que o processo de corrupção na política ele começa já na campanha. Por quê? Ou você vai ter um padrinho e esse padrinho ele vai investir em você, você tem alguma coisa para acertar depois com ele. Vou fazer, então, um adendo aqui com a vida empreendedora também. Se você não tem um investidor, é a mesma coisa. Por quê? Porque Aí é tem a como se fosse um dificuldade. investidor. Sim, é a mesma né? coisa. É. Mas, assim, é que na vida empreendedora, na vida né, lá dos negócios, isso é muito claro. O investidor, ele vem e coloca uma grana, porque ele tem interesse na sua empresa, no seu potencial, e o lucro, cara, Vai ganhar. ele vai participar disso. Na vida política, não. Na vida política, o nosso destino é a população, são as pessoas. Então, qualquer investimento que eu tenha aqui, ele tem que ser o retorno social e não financeiro. Ok. Entendeu? E aí que está a grande diferença. Porque muita gente Então, bem importante essa diferença. olha a política como uma plataforma de você se fazer na vida. E, de fato, tem muita oportunidade de negócio. Tanto negócio lícito quanto ilícito. Não é? Por quê? Porque você imagina que você tem uma caneta na mão, né, como prefeito, você, em um orçamento,
a gente deixou a prefeitura com orçamento de 2,7 bilhões. Ou seja, é contrato pra caramba. Então, se você quiser fazer negócio em cada um dos contratos que tem ali, que seja em sei lá, na área da saúde ou na área da educação, que são as pastas que mais têm recurso, você já sai com uma grana grande. Só que não é assim que tem que funcionar, não é? E esse, na verdade, foi o nosso diferencial. Provar que é possível fazer diferente, e para fazer diferente na política, basta você fazer o certo, não é? E melhor. Então, assim, a gente conseguiu, né, provar que fazendo certo, você consegue dar resultado. Só que, assim, quem faz o diferente, quem faz o certo, acaba virando uma ameaça para o sistema. Ah, com né? certeza. Então, a briga é maior, né? Inevitavelmente. Mas aí, para quem gosta de desafio, é o campo ideal. Bichinha. É o campo É o ideal. campo ideal. Mentalidade. Então, tô ali... Estamos com você com 34 anos. Quero ir para a vida pública. Você já... Como que é para chegar até prefeito? Não entendo, tá? Vou fazer perguntas mesmo como uma pessoa leiga em relação à vida pública. Você precisa antes... Tem que te conhecer porque você... Porque, por exemplo, para ser presidente, a pessoa normalmente foi governador, não é? Ela teve uma experiência, mais ou menos, ou vereador, ou enfim, não sei. Existe uma sequência ou já pode ser prefeito? Já foi prefeito de primeira? Não tem um caminho obrigatório. Vou dar um exemplo do nosso governador aqui de São Paulo, o Tarcísio. Ele nunca participou de uma eleição, a não ser que ele concorreu como governador e foi eleito. Então, assim, No seu caso? Eu me candidatei a vereador e é uma história muito louca. Porque eu fiz uma campanha sem grana, né? Pra você ter uma ideia, eu gastei R$3.800 da minha campanha. E você não era conhecido em Mogi? Eu era conhecido no meio da juventude cristã aqui da cidade, né? Por conta de alguns trabalhos sociais, alguns eventos que a gente fazia. Mas nada para a cidade, nada relevante assim. O que eu fiz? Eu chamei um grupo de jovens e fiz a minha candidatura. A gente foi eleito, na primeira vez, o menos votado. Então, dos 23 vereadores, eu fui o que tive menos voto. Mas foi eleito. Foi eleito, mas é igual vestibular. Você prestou vestibular, você entrou em primeiro, entrou em último, entrou do mesmo jeito. Tá. Né? Eu me lembro que nesse dia... Tem, né? Primeira lista, segunda lista, terceira lista. Na vereança, não. Mas eu lembro que no dia até teve um fato engraçado, porque lá na comemoração, eu cheguei em casa, o Miguel, né, meu filho mais novo, tinha acho que uns 5 anos de idade, não sei. Ele magrelinho veio correndo assim no meu pescoço e eu chorando, né, por ver ele, assim, coisa e tal. Miguel, o papai ganhou e coisa e tal. Ele me abraçou e ele estava acompanhando pela TV, né? Ele pegou, empurrou meu rosto e disse assim: papai, você ganhou, mas você ganhou em último. Ai, aí como é que você explica para uma criança que nunca participou de um vestibular o que é ganhar em último? Né? Marcou, né? Mas, em compensação, 4 anos depois, eu fui o mais votado da história da cidade. Que né? legal. Lá na minha reeleição. E aí eu chupa, Miguel, pô. Né? Você já explicou isso para ele? Já expliquei. Então, a gente entrou assim. Né? Então, na verdade, não tem um caminho, né, ideal para você. Você tem que... Na tua cabeça, você construiu um caminho? Você falou, olha, como é que eu vou chegar lá? Eu quero a prefeitura, como é que eu chego lá? É engraçado, que pode parecer Foi muita proposital ou foi inconsciente? É que pode parecer muita arrogância o que eu vou falar. Em 2012, eu sabia que eu ia ser eleito. Em 2016, eu sabia que eu ia ser o mais votado da cidade. Em 2018, eu fui candidato a deputado estadual. Não entrei, mas a missão era ser o mais votado da cidade de novo para ser prefeito em 2020. Então, assim, isso estava no meu cronograma. E eu falo que parece arrogância porque, pô, você é cheio de querer. Como é que você tem uma bola de cristal? Não. É foco no resultado. Eu trabalhei para isso. Tá, você já tinha feito um plano e sabia como chegar lá. Assim, eu não tinha a certeza, mas tinha convicção. Ok. Entendeu? É aquela fé interna que nos move. E, obviamente, também que movido por uma palavra. Acho movido por uma missão, né? Um senso de missão muito grande, né?
E aconteceu. Eu não tenho dúvida, que... Então você recebeu palavras sobre Sim, isso. sim, Então sim. você teve, Um outro dia a antecipação, então, né? Você teve acesso enfim, você teve acesso ao que ia acontecer. Outro nível Ok. de... foram palavras não claras, explícitas, assim, tipo, você vai ganhar, mas se De qual era a tua posiciona. missão, tá? A sua missão é essa e se posiciona, né? Então, eu fui crendo Posso nisso. aproveitar isso só Pode. para falar? Quero enfatizar para quem está assistindo, ouvindo a gente, porque é bem interessante. Quando a gente fala de palavra, a gente está falando de uma palavra para quem é cristão. A gente tem muito isso no meio de receber uma palavra, a palavra, própria Bíblia, a boca de Deus, e aí a gente pode receber, ou de repente um pastor ou alguém, enfim. Ter ali algo que, poxa, você sente no coração que aquela certeza é para você, mas a palavra sozinha, ela não vai fazer um milagre, ela não vai fazer as coisas acontecerem. Então, ter a palavra é o que nos move em relação à fé, mas a gente não pode esquecer que, enfim, Deus faz o sobrenatural, mas o natural depende da gente. Então, a gente acreditar e ter um plano, né? Ter essa convicção, opa, eu tenho algo ali para me ajudar, mas eu vou fazer a minha parte. E aí foi essa junção que fez você vencer. E eu não tenho dúvida, eu falo isso sem vergonha e também sem qualquer intenção de forçar uma barra, de espiritualizar demais. Mas é a minha história. Sim. Né? Então, assim, eu não tenho dúvida que eu cheguei a ser prefeito, né, de Mogi pela mão de Deus, porque Deus direcionou isso. Da mesma forma que eu deixei também de ser prefeito de Mogi, também pela vontade de Deus. É o povo que escolhe, mas tem a vontade direta e permissiva da de Deus. Então, assim, eu acho que para quem entende isso, São tempos, né? Tudo tem seu tempo. Move, Eclesiastes 3 fala sobre tempo, né? Tudo tem seu tempo. E aí, vamos falar de gestão? Vamos embora. Então, entrou, e aí, que desafio. Agora eu tenho que fazer gestão. Vamos já ali, você como prefeito. Tem uma cidade para fazer gestão com quantos milhões de habitantes? Quase meio milhão, né? Segundo o IBGE, 480 mil mogianos e mogianas. Eu posso fazer uma analogia com uma empresa que tem tudo isso de colaborador? Não. A Prefeitura de Mogi é a maior empresa de Mogi. Tem 6 mil colaboradores, tem 6 mil funcionários. Dentre... Como é que eu poderia fazer uma analogia com uma empresa? Concursados. Ela não deixa de ser uma empresa. Ok. Empresa. Só que o consumidor dela é a população. É uma população que... o cliente é a população. O cliente é a população. população. Legal. Né? Estamos aprendendo. Então, o cliente é a população. Eu preciso levar o serviço para esse cliente prestar da melhor maneira possível. Exatamente. Até porque eu presto contas para esse cliente do que a gente está fazendo, porque quem coloca dinheiro e investe é o cliente que está pagando e está recebendo. Ele paga os seus impostos, então eu tenho que dar o resultado... conforme a necessidade desse cliente. Então, óbvio, né? Mas eu não estava pensando nisso. Estou tendo essa clareza agora. E aí, com base nisso, tem as pessoas que trabalham na prefeitura. Sim. E que aí são os colaboradores da prefeitura. Isso, 6 mil funcionários. É uma empresa grande. Muito grande. Muito grande. E que se move por leis diferentes, por ritmos diferentes, por ritos diferentes. E aí, eu acho que o grande... uma das coisas que eu luto muito e tenho palestrado muito isso no meio da área pública. As cidades, elas não têm soluções de 4 anos. Não têm soluções de 8 anos. É pouco tempo, né? Então, assim, a cidade, ela não deixa de ser cidade por conta do prefeito que entra ou que sai. Por isso que eu defendo um plano de cidade a médio e longo prazo. E eu estou falando de 20, 40 anos. Não é? Porque hoje o que acontece? Os maiores problemas das cidades são trânsito, enchente, desigualdade social e criminalidade. Só que esses problemas são consequências. São consequências de uma cidade que não se desenvolveu. A cidade, ela só cresceu, ela só inchou. Ela não se planejou para ter o tamanho que ela tem. Então, assim, o prefeito, ele entra e sai resolvendo um problema só. Isso é horrível, não digo só para o prefeito, mas para a cidade. Então, por exemplo, por que pouco se investe
em saneamento básico, em, lá na parte do fluxo de água, né? Por quê? Porque tá debaixo da terra. Só que isso resolve muita coisa. R$ 1 investido em saneamento básico, você economiza R$ 4 em saúde. Entendeu? Só que assim, é um investimento que ninguém vê, que não é valorizado, porque está debaixo da terra. Então precisa ter muita coragem para fazer e muito desprendimento. Então, assim, as pessoas, de uma forma geral, elas avaliam a ponte, avaliam o prédio, avaliam o concreto, o que ela consegue ver, certo? Mas não avalia o que muitas das vezes ela precisa e não sabe. Então, as pessoas, elas sabem o que elas querem, mas não sabem o que elas precisam. Então, por exemplo, eu bati o recorde de atração de empresa para Mogi das Cruzes. A cidade estava só se pagando. A gente que fez, ou eu aumentava imposto, ou eu atraía mais empresa para pagar mais impostos. O que eu fiz? Atrair mais empresas, só que demora. Então, assim, a gente bateu o recorde de mais de 7 mil empresas vindo ou abrindo em Mogi das Cruzes. Isso gerou mais de 23 mil empregos na cidade, um pico absurdo, não é? Que era uma das suas principais realizações que você estava buscando, né? Então, assim, Caio... E você por cumpriu o exemplo, seu propósito nesse sentido. Caio, você não foi eleito, você não é mais prefeito. Querida, eu entreguei. Eu tenho o orgulho do que eu fiz, porque uma das dores do mogiano é ter que sair todo dia e trabalhar, coisa que eu senti. E eu continuo sendo mogiano, continuo sendo pai do Miguel e da Júlia e continuo atuando, independente de ser prefeito ou não. O fato de ser prefeito me coloca em uma plataforma diferenciada para realização de coisas, né? Onde eu consigo chegar nas pessoas com mais agilidade, com mais rapidez, né? Então, assim, cara, a gente passou 1 ano e meio em pandemia, né? E a pandemia, as pessoas elas acabam vendo como só um problema que teve na saúde. E não foi só isso. Todo esse problema gerou um problema na área financeira, na área social, na área da educação. Então, para você ter uma ideia, aumentou em 30% o número de famílias em vulnerabilidades por conta da pandemia. Então, se a pessoa que não tinha grana antes para se manter, depois da pandemia que não tinha mesmo, não é? As nossas escolas, não de Mogi, do Brasil, ficaram mais de 500 dias sem ter aula presencial. É muito tempo. Entendeu? O índice de desemprego aumentou muito, desigualdade social, ou seja, é uma equação. A criminalidade também aumenta. Então, saber empreender no meio da política é você empreender socialmente, com o que precisa ser feito, né? E não pensando numa próxima eleição, né? Essa é a grande questão. Quando a gente olha para a gestão em si, o que você poderia trazer para a gente como contribuição para um gestor? Assim, no seu olhar, quais são as principais características de um bom gestor? Eu acho que a principal característica de um gestor público é estar focado. Posso trazer também para o gestor de uma empresa privada? Pode. Então eu vou dar uma resposta que talvez una as duas. Genérica, ok. Não é? É o senso do propósito. Tá, então o primeiro, senso do propósito. E por que eu digo senso do propósito? E o propósito é uma palavra que ficou muito gasta, né? Que as pessoas confundem como meta, como alvo, e não é. Propósito é aquilo que deixa legado, é aquilo que você consegue mudar na vida das pessoas. Então, assim, o meu propósito não pode ser ficar rico, porque tem a ver comigo só. Uhum. Ficar rico eu posso fazer diversas coisas. Mas quando uma pessoa ela abre uma empresa, ela é CEO, ela é prefeito, ela vai administrar uma coisa, porque ela tem um propósito de melhorar a vida das pessoas, de transformar
tal situação nisso, pode ser a crise que for, que a pessoa ela vai vencer essa crise, porque é esse propósito que vai manter ela. Porque se for o dinheiro, o que vai acontecer? Poxa, tá tendo meio que prejuízo aqui, tá tudo bem, não vou conseguir, eu fecho a empresa e acabou. Eu falo que é o que nos ajuda nos dias difíceis, porque eles vão chegar. É o que te sustenta. E vai dar vontade de desistir, vai ter o dia que a gente vai estar triste, mas aí passa. A gente É. dorme, quando tem propósito, o dia seguinte passa, né? A gente, vamos mais uma vez, porque o que tá aqui dentro de mim é mais forte, né? É especial. Eu acho que o primeiro ponto é ter esse senso de propósito muito forte, muito forte. E as grandes empresas, os grandes caras, né? Eles se movem por propósito. Hoje eu vi, inclusive, um vídeo culto sobre o Justus, né? O Roberto Justus. Ele construiu a agência dele, né? Coisa e tal, e foi ganhando espaço e comprando outros e coisa e tal. Virou uma referência internacional e depois vendeu a empresa dele e agora ele atua em outras áreas. Por quê? Porque o propósito dele não estava em simplesmente ganhar o dinheiro. Estava em outras coisas, né? Em transformar. Ele conseguiu, de uma certa forma, transformar o meio da comunicação, que antigamente aquele negócio, a empresa de marketing fazia uma peça linda e maravilhosa, só que não vendia. Era uma super conceito, super bem elaborada, só que não vendia. E a sacada dele é o seguinte, cara, uma agência de marketing que não dá lucro para o cliente, ela está fadada ao fracasso. Porque, né? Então, assim, ele mudou o conceito disso, ou seja, ele tem um propósito, né, de transformar onde ele está, né? E aí é muito isso. Agora, um outro ponto principal é ter pessoas melhores que você do seu lado. Tá. Não dá para você achar que você vai empreender, que você vai ser o gestor, sendo sempre o cara que sabe de tudo. É uma burrice tremenda, né? Você tem que saber quem você é, o seu chamado, a sua qualidade, a sua deficiência. Então, como que eu fui chamando as pessoas para estarem do meu lado? Vendo se elas eram melhores do que eu naquilo que eu precisava delas. Se não faz sentido todas as pessoas do lado, você concorda? Sim, com né? certeza. E eu não acredito em super-homem nem Mulher Maravilha. Até pela, né? pela diversidade de competências, né? Diversidade de experiências. Tudo isso soma e faz com que a gente tenha um time de alta performance, um time poderoso. Se todo mundo for igual ao Caio, o que vai... Né? É importante ter esse equilíbrio, tanto de perfil comportamental, de idade, de sexo, de experiências mesmo, de competências. E é bem bacana quando você fala de ter pessoas melhores do que você ao lado, porque às vezes a pessoa tem uma vaidade, um ego, onde ela quer ser a melhor, mas para onde você vai sozinho se nós não somos perfeitos e existem algumas características que a gente precisa de desenvolvimento. Então, ter essas pessoas... E é aquele negócio, né? Ninguém é bom em tudo. Aproveitando, falando dos versículos bíblicos, já falou, Eclesiastes 1, vaidade, tudo é vaidade. No fim, tudo é vaidade. O cara mais sábio, já conhecido no mundo, caiu por vaidade. E então a carta lá de Eclesiastes é um lamento dele. É ele colocando a mão na cabeça e entendendo, puxa, fato que, olha só, né? Aonde eu cheguei, que eu sou e olha como eu caí, né? Eu acho que outro ponto interessantíssimo, e eu uso muito isso na minha vida, e isso virou um conceito muito das startups. Tem até uma frase que o startupeiro usa muito, que é get it done. Tipo, erre logo, faça merda logo. E arrume rápido. Tipo, cara, se tem que fazer, faz. Erra, ajusta e, cara, não dá para ter medo de errar. Não dá para ter medo de errar. É óbvio, né? Não dá para ser um lunático e sair errando, né? Todo erro ele tem que ser calculado, mas não dá para você não, eu não posso errar. Não, cara, você tem que errar. Erra logo. Caio, assim, existe alguma coisa, porque eu já fiz essa pergunta para mim, vamos ver qual que é a tua resposta. Existe alguma coisa que você faz muito bem hoje, que quando você não sabia fazer, você não errou? Não.
Entendeu? Não, impossível. É sobre isso, porque às vezes de tanto errar a gente fica bom naquilo. É óbvio que é muito mais inteligente se aprender com os erros dos outros, né? Com Então, tem com muita mentoria, com a coisa. experiência do outro, peraí, deixa eu encurtar meu caminho, assim. Vamos economizar tempo, vamos economizar dinheiro e nem aprender com os outros, né? Mas Mas é ideias inevitável. disruptivas. Não tem como, não tem como. Eu até estava comentando há pouco tempo, acho que foi ontem, né? Que estava conversando que cara, eu já tive tantas grandes ideias, cara, deixei de ganhar tanta grana, mas porque eu parava na ideia. Ideia assim, um saco de ideia não vale 10 centavos. É, o que Porque, vale é quem fez, porque é tirou só aquilo do ideia, papel. entendeu? Então é melhor você ter uma ideia e você tentar executar e errar do que, cara, bom, beleza, o prejuízo é menor, do que você deixar de ter oportunidade, né? Pode deixar de avançar. Então, assim, é não parar acho que não ter medo, né, de errar, né? Faça logo, né? E, e o sucesso é velocidade, né? Sucesso é velocidade. Por que eu digo isso? Porque às vezes você quer as coisas perfeitas, né? Você quer, puxa, eu estou montando um negócio aqui, não, mas eu só vou montar a hora que tiver nessa atual situação, se eu tiver um lugar. Não, mano, vai fazendo, as coisas vão acontecendo, não dá, não dá para esperar. Eu digo que a política ela não é para bunda mole. Mas eu também creio que na área, né, dos negócios, os negócios eles não aceitam bunda mole. E a Você tem vida que não é pôr, para bunda mole também? Porque quem é bunda mole tem uma vida igual a grande maioria, assim, porque fica. é mais o mesmo, né? É quem tem coragem, os É. corajosos. Eu vi um outro dia alguém falando sobre isso, que o inteligente, ele sempre vai trabalhar para o mais corajoso. Porque a Mas coragem, ela é isso. ganha, né, Isso. do restante. É o todo negócio da turma do fundão, né? Eu olho hoje lá para a galera, né, que estudou comigo, e é fato, eu já falei isso para eles, então eu posso falar aqui, né? Não vai ficar ninguém constrangido, até porque já ficaram, e é verdade, né? Mas aquela galera que era toda certinha, que, sabe, estudava, eu não estou falando que não tem que estudar, né? Tem que estudar Sim. mesmo. E a gente, a galera que estudava, mas que não era aquela coisa que... Porque a gente era muito criativo, então a gente bagunçava mais, né? Não sei o que lá. A galera do fundão, hoje tá todo mundo estabilizado na vida, tá todo mundo Que era lá com o mais seu negócio. corajoso. Então hoje a gente contrata a galera É. que era CDF lá no colegial, né? Então assim que funciona. E a vida é assim mesmo. Vou ler aqui, tá? Que fui anotando. Ó. Primeiro, senso de propósito, que é o que vai mover um bom gestor. Segundo, ter pessoas melhores do que você ao lado. Terceiro, não ter medo de errar. Faça logo. E aí tem essa questão também do corrija rápido, né? Então, Lógico. viu? Deu errado, corrige, não fica esperando. E quarto, sucesso é velocidade. É isso aí. É isso? Ou seja, é não parar no perfeccionismo, né? Não ficar, não, eu só vou fazer, só vou entregar isso aqui. Não, cara, você tem que pôr para rodar. Tem que pôr para rodar e vai aperfeiçoando, entendeu? Caio, e aprendizados? É todo dia, né? Toda hora. O que você aprendeu, assim, quando a gente olha para a carreira empreendedora, para a carreira de gestão de pessoas, porque aqui a todo momento a gente lida com outras pessoas, você precisa liderar e aquele negócio também que não pode ser... Se você parar para fazer uma reflexão, tá um bom momento. A gente está gravando aqui dezembro para janeiro, né? Quando você faz uma retrospectiva de tudo que passou, quais foram os seus principais aprendizados? Eu acho que eu aprendi a diferença de expectativa e possibilidade. É onde que a gente consegue se frustrar menos. Porque se eu tenho uma expectativa em cima de você, eu posso me frustrar. Agora, se eu tenho a possibilidade de que você pode fazer algo em retorno do que eu fiz, é uma possibilidade. Você pode fazer ou não. E geralmente a gente se frustra muito por conta que a gente coloca de expectativa nas pessoas. Eu acho que
o principal capital, seja de uma empresa, de uma cidade, são as pessoas. E é o capital mais difícil de você lidar. Mais difícil. Por quê? Porque as pessoas são diferentes, as pessoas são orgânicas, cada um tem a sua história. Eu falo que por não aí é vai. exatas. É que pessoas não é exatas. É isso. Né? Um mais um igual a dois. Não é assim que funciona. São muitas emoções. E acho que uma coisa que eu trago muito também, assim, de aprendizado, é ter o propósito, ter os princípios e valores muito firmes, mas que ele não ingesse a sua flexibilidade de movimentação. Eu acho que a sua estratégia, a sua movimentação, o seu risco, o seu avanço, ele tem que ser flexível, muito flexível, desde que não fira o que tem que ser rígido, que é seu propósito, os valores e estratégia. Então, acho que isso é um segredo que eu tenho aprendido cada vez mais. Isso é de mestre, né? O que você está trazendo também. É difícil? Não, é muito difícil na prática diária, né? Tanto por um lado, você ser rígido demais, é o teu equilíbrio mesmo. Você acaba ficando desequilibrado. Você sustenta o seu valor, o seu propósito, só que você não se move. Uhum. Né? E aí você vira... É que tem uma frase ainda muito comum, que eu não queria dizer, mas pode sair mal, né? Então, não sei se eu falo. Então, se você está Fala, na dúvida, não fala. O que vocês acham? Tenho plateia aqui. Sim ou não? Não é feio, mas... Falaram? Bom, assim, cara, eu acho que é o seguinte. Em tudo, você não pode ser a madre e também não pode ser a prostituta. Tá. Entendeu? Você tem que ter os seus valores muito... Você não pode estar nos extremos. Você tem que ter os seus valores muito firmes, porque é isso que te mantém de pé, é para isso que você está ali. Agora, as movimentações que você faz, desde que não atinja esses princípios e valores, você tem que se movimentar. Eu vou dar um exemplo, para não parecer meio vago. Eu tenho... os advogados, geralmente, eles me odeiam e eu odeio eles. Mas não é odiar muito forte, né? Mas, assim, a gente sempre bate forte nisso. Por quê? Eu não suporto advogado que chega para você e fala assim, você não pode fazer isso. Bom, o que eu não posso, eu já sei. Eu quero saber como que eu posso fazer isso. Não é? Ok, qual brecha que você vai me ajudar aí na lei para conseguir? Você é advogado para isso. Então, e o que quer dizer isso? Bom, se tem uma lei, se tem uma regra, uma conduta que fala assim, você não pode mexer no celular em cima da mesa enquanto você estiver aqui, coisa e tal. A regra é clara, né? Você não pode mexer no celular aqui em cima da mesa. A regra está dizendo isso, certo? Certo. Então, se eu sair da mesa e mexer aqui, eu posso. Pode, não é? sim. A regra não diz isso. Mas só que os caras, eles são tão quadradinhos que eles falam, não, é que não pode mexer no celular. Não, falou em mexer no celular em cima da mesa. Tá mexendo no celular aqui. Essa flexibilidade que eu tô... É a sagacidade. Não, mas é flexibilidade. Não Eu é? anotei aqui, ó. Escrevi flexibilidade conforme você for falando. Acho que o melhor Inclusive, ela jeito. é uma competência comportamental, tecnicamente falando, muito importante, que normalmente gestores de empresa, nível hierárquico de nível tático para cima, tático estratégico que tem, não é simples, é difícil ter flexibilidade, é uma competência para ser desenvolvida que é bem desafiadora. E tem uma técnica, e aí eu vou falar aqui de desenvolvimento humano, que se chama PNL, Programação Neurolinguística. E a gente aprende exatamente isso, a importância da flexibilidade. Porque essa flexibilidade que faz... Quando ele fala que o mapa não é território, essa flexibilidade também, da gente ter condição de não... de conseguir estar em todo lugar, se adaptar, ser flexível mesmo, né? Se ajustar. Porque quando a gente tem uma expansão de consciência, a gente acaba ficando macro e conseguindo olhar as coisas de cima. E quando a gente olha de cima, fica muito mais fácil da gente
trabalhar mecanismos como o que você acabou de mostrar aqui. E aí, eu acho que é uma qualidade isso. Eu lembro que as pessoas ficavam, porque ficavam, né, discutindo o problema. E se eu tenho secretário, tenho gente técnica para resolver o problema, tragam o problema para mim quando não tiver mais solução. E às vezes o cara me trazia, eu fazia umas perguntas chave só, assim, mas e por que não pode fazer assim? Não, porque... Não, calma aí. É a mesma coisa que eu Mas falar, essa é uma né? competência de mestre. E isso é no dia a dia, e eu vou falar um negócio para você. Posso dar um exemplo em Claro. relação a isso? A gente assumiu a prefeitura em 2021, no início da segunda onda da pandemia. Um ano antes não teve aulas, né? Em 2020 não teve aula. Só que a Secretaria de Educação ela não cancelou o contrato de alimentos. Então, ela foi estocando durante alguns meses carne. E aí, a hora que a gente assumiu, a gente não sabia disso. A gente assumiu, a secretária veio, ó, a gente tem 9 toneladas de carne e a gente vai ter que jogar fora. Mas por que fazer jogar fora? Ela está dizendo, não, está tudo congelado. Ué, então como é que vai jogar fora? Vamos usar. Não, porque como... Eu falei, não, cara, vamos cortar isso aí e distribuir para a população. Lá no bairro, né, de quem precisa. De jeito não vou jogar fora. Não, mas isso pode dar improbidade administrativa. Mas por que pode dar improbidade administrativa? Por quê? Porque essa carne ela é comprada com o dinheiro do Fundeb. O Fundeb é um fundo da educação, né, do governo federal. Então, que você só pode gastar esse dinheiro para a educação. Não pode para o social, não pode para nada. É só para a educação. E eu falei assim, então eu não posso usar esse dinheiro para dar para... Então eu tenho que jogar fora? Vamos ter que jogar fora. E pior que vai ser um escândalo jogar isso fora. Eu falei, não, vamos jogar fora. Eu posso ser processado. E aquele negócio, o lance da flexibilidade. Eu falei, bom, quantos alunos a gente tem? Tem 47 mil alunos. Bom, esses alunos têm família, certo? A maioria dessas famílias estão na periferia da cidade. Bom, dá para chamar todas as merendeiras? Agora para elas trabalharem? Dá. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um mutirão de marmitex para os alunos. Então, os alunos eles iam ficar lá durante... Eu até achei que ia durar mais, mas ficou acho que 1 ou 2 semanas, eles iam todo dia lá buscar a refeição deles obviamente quer mais, né? Utilizou de forma devida. Entre aspas, é a malandragem. A malandragem gospel. Né? Flexibilidade. Por quê? Porque, eu usei para educação. Não, senão você cumpriu a lei. Então, cara, é um lance de pensar você foi um pouquinho criativo. fora da caixa. É isso, é ter criatividade para fazer algo novo, inovação, diferente, sem quebrar uma regra. Muito bom. Vamos para Apocalipse? Bora. Aqui, Apocalipse, Caio, não é o fim. Apocalipse é legado, é oportunidade de sucessão, né? De deixar algo. E aí eu gostaria de saber o que você quer construir através de você que vai além de você. Eu estou num momento muito peculiar, sabe? Eu estou num momento de... Eu entendi que um ciclo do meu propósito ele se encerrou e agora se inicia outro. E eu estou tentando entender isso em mim, em Deus, aonde que eu me encaixo. Meu grande desafio agora tem a ver com aonde que eu posso ser útil cumprindo o meu propósito. E uma das coisas, né, que eu percebi é que para eu mudar algumas situações, não necessariamente eu preciso estar na política. Eu continuo, né, defendendo que a política é a principal plataforma de transformação social, porque tudo passa por ela, não é? Mas não adianta você ter uma boa gestão pública, não adianta você ter o ótimo presidente da República, o ótimo governador, o ótimo prefeito, se as pessoas elas não entenderem de fato que a mudança e que a transformação que elas querem e precisam
para a cidade delas e do país começam nelas. Aí é uma quebra de mentalidade mesmo. É uma queda de... É Um uma desafio e ruptura. tanto. Não, se fizer isso, resolve o problema do mundo. Romanos diz isso, se não me engano. Romanos 12:2. 12:2. Transforme-se pela tua mente. É isso. Romanos Então, assim, 12:2, isso aí. E é isso, cara. Renovação da sua mente. Então, assim, eu estou tentando entender aonde que como que eu posso ser útil hoje na minha área, que é a área pública, como que eu Isso posso é ser forte. útil nos negócios e com impacto, né, de fato, social. Só que quando eu falo impacto social, não é só suprir a necessidade física das pessoas, mas mental. Que é aqui que resolve o resto. Então, assim, é um processo longo, porque você envolve a mudança de uma pessoa, de um comportamento que contamina outros comportamentos. E muda todo um sistema. Né? Existe E quando a gente fala de sistemas, é um novo sistema, uma nova forma, né? Porque as pessoas, elas ficam presas no como as coisas acontecem. Ah, com meu pai foi assim, minha mãe foi assim, a vida que eu tenho é assim. E aí não se para nem para pensar, para questionar. Exatamente. Mas por que assim? Mas precisa ser assim? A minha vida não pode ser diferente? Eu não posso fazer algo diferente? Não existe nem um pouquinho de questionamento, né? Que seja. E é um lance muito da política, né, Bruna? Porque, assim, eu fui dar uma palestra esse fim de semana e um outro palestrante lá, ele estava conversando lá no coffee break e ele soltou assim, pô, Caio, ainda bem que você está na política, né? Porque alguém tem que alguém tem que lidar com o lado ruim das coisas, né? Eu falei assim, calma aí. Como assim, o lado ruim? É o lado ruim, eu peguei, então, cara, é o lado ruim, porque gente que tem potencial, né, como você, só está dando palestra. Não está praticando. Por que você não entra na política para tornar ela... Ah, não, mas não tem jeito, coisa... Não tem jeito porque você não posiciona, bundão. Entendeu? Então, mais ou menos isso, né? E aí não adianta. Eu acho que a prática, ela é a melhor maneira de você ser referência de um novo comportamento, por isso que eu entrei na política, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter a prática e provocar também com que os outros despertem, sabe? Eu acho que essa é a grande sacada, né? Então, assim, hoje, assim, eu tenho uma experiência, né, muito legal, assim, que isso me satisfaz muito. Meus principais mentorados são os meus filhos. A Júlia hoje está com 21 e o Miguel com 19. E eu trato eles, tem toda aquela paixão de pai, aquele cuidado, coisa e tal, mas eu não quero que eles deixem de errar. É óbvio que que eu puder passar para eles, melhor. Então, quando eles vêm com alguma... E eles têm... Hoje, essa nova geração tem muito mais conhecimento do que a gente. Tem muito mais acesso do que a gente. Tem acesso à informação, né? Então, quando vem me perguntar uma coisa, eu faço pergunta. Mas por que isso? Por que aquilo outro? Por quê? Eu estou preocupado não se ele vai errar ou não, mas informar um ser pensante, duas pessoas com senso crítico e que saibam se posicionar com os valores que eles têm, né, de vida, entendeu? Porque eu já fiz meu papel, já eduquei eles até aqui, né? Agora o que eu posso fazer é só orientar, né? Então eu acho que o grande legado que eu quero deixar é provar que é possível fazer diferente, é provar que é possível você romper com estruturas fortes e ditas inabaláveis. A gente pode, a gente é zica, mano. Muito bom. Caio, quando a gente termina, a gente está caminhando para o final, né? Quando a gente está nesse momento de finalização do podcast, eu peço para o nosso convidado trazer um versículo que vá de Gênesis a Apocalipse, que faz muito sentido para você, né? Que você pode compartilhar, porque é importante, porque de alguma forma
te ajuda, enfim, pra gente saber como é que você pensa. Eu ia falar um versículo clássico, né, que é muito forte, se não me engano, né, Josué 1:9. Seja forte e corajoso. Isso aí, lá no apartamento lá, que eu tenho na porta, assim, a hora que eu vou sair, ele está escrito, seja forte e corajoso. Né? Que é onde você colocar a planta dos seus pés, eu vou com você. Mas isso é quase que um clichê. Tá. Mas eu acho que Salmos 27, eu não lembro o versículo, não sei se é logo no começo, acho que talvez seja no começo. 27:1, diz: o Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é minha rocha. O Senhor é minha fortaleza e salvação. Tá. A quem eu temerei? A quem eu temerei. Ou seja, uma condição. Se o Senhor é minha fortaleza e condição, quem que eu vou temer? Então pode vir gigante, pode vir é o que for. Se eu estiver seguindo o propósito chamado que ele me comissionou, cara, eu tô com ele. Eu não tenho que temer ninguém. Os outros que lutem. Não é? Gostei. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Caio, muito obrigada pelo bate-papo. Acredito que vai ajudar muita gente. E você que está conosco, continue, porque vem mais podcast.